dia, estamos aqui hoje no Museu do Louvre, entrando pela entrada do carrossel, né? É a melhor entrada que tem e a mais tranquila. Vamos lá. Ó, você vê a pirâmide invertida aqui, ó. Esse aqui é famoso naquela cena do filme do Código da Vinci, né? Você tem onde está, supostamente estaria aqui embaixo o túmulo da Maria Madalena. Aí no Louvre tem 3 alas, né? A Denon, a Sully e a Richelieu. A gente vai começar pela Denon, que é onde tem a Mona Lisa. Nós vamos entrar agora pela Denon, que é onde tem a Mona Lisa. Essa escultura aqui é o Gladiador, então a réplica dela lá no Passeio Público. Aqui é a Vitória Alada de Santocrácia, que é o símbolo da Nike, basicamente. Essa estátua foi encontrada lá na Grécia, né? Uma estátua original. E ela aqui representa a deusa da vitória, que andava sempre junto com a deusa Atena da Grécia, né? Ela corria muito, voava muito. E aqui sem cabeça, a mão dela tá ali, já a gente vai ver a mão dela. Ela é o símbolo da Nike, a deusa Nike. Aqui nós já estamos na aula dos pintores italianos, ó. Você vê aqui, ó, a crucificação de Jesus, né, com roupas da época do Renascimento. E aqui, ó, você vê que eles não é um pintor protestante, porque você vê os solzinhos aqui na cabeça dos anjos, dos santos, né? E o solzinho aqui também na cabeça de Jesus. E do outro lado aqui você vai ter o quadro das chagas de São Francisco. São Francisco de Assis, recebendo a chaga de Jesus aqui. Do de outro, esse cara aqui do de outro. Você vê todas as técnicas triangulares, né, do Renascimento. Aqui também, ó, iluminação, né? O fundo que não é desfocado antes da Mona Lisa. Aqui tem São Sebastião. E aqui vai ter uma parede toda do Leonardo da Vinci. Essa parede aqui é toda do Da Vinci. São João Batista. São João Batista decepado, né? A cabeça dele. E ali também, ó, a obra aqui da Nossa Senhora das Rochas, que é o aspecto triangular. Agora o fundo já é desfocado. Agora ela, a Mona Lisa. Vamos entrar na fila para ver a Mona Lisa. Esse quadro para mim aqui é o mais sensacional, as bodas de Caná. Você vê Jesus, que é a única pessoa que está olhando para você, Maria. Jesus está meio contrariado, porque não estava querendo fazer um milagre, né? O Veronese está aqui, ó, esse rapaz aqui que fez o quadro. Os noivos estão vestidos como sultão aqui. E você vê que não é uma cena de Jerusalém, né? Ó, aqui o Veronese, que é o pintor. Jesus ali, ó. Os noivos que estão aqui, ó, vestidos como muçulmanos, né? Tem um cachorro aqui, ó, todos os cachorros aqui embaixo. E aqui também as pessoas, você vê que ninguém tá falando. Por que ninguém tava falando? Porque era um mosteiro, né? Então no mosteiro ninguém pode falar. Mas esse quadro tava no refeitório desse mosteiro. E às vezes a obra, quando é cortada, você vê o risco aqui, ó, tá vendo? Esse quadro aqui chama A Liberdade Guiando o Povo. É de um francês que chama Eugène Delacroix. Você vê a liberdade aqui desnuda, né? Mostrando até a parte da liberdade sexual. Um garoto, um nobre, aqui um burguês e um pobre. Ou seja, para ter liberdade tem que todo mundo estar junto. Aqui a bandeira da França, né? A bandeira tricolor. E aqui a liberdade, ela também só vem a duras penas, né? Um sacrifício, a custo de sacrifício, e nesse caso aqui, sacrifício humano. Ela está num pedestal de cadáveres aqui, de corpos, né? Esse quadro aqui é do Eugène Delacroix. Essa obra aqui do Ingres, retratando a Joana d'Arc, né? Fantástico também. E aqui é a jangada da Medusa, ou balsa da Medusa. Esse quadro aqui fantástico, sensacional, que mostra esse naufrágio da Medusa, o navio aqui atrás, vindo resgatar. Mostra cenas de canibalismo também, né? Sensacional esse quadro. Essa obra aqui é a Odalisca, do Ingres. Aqui, ó, você tem aqui uma idealização do corpo feminino. Uma coisa impossível de acontecer. Tem 3 vértebras a mais. Muito legal. Você vê aqui que tem um narguilé aqui, ó, no lenço.
a Odalisca é uma das mulheres do harém do sultão. Esse quadro aqui é do mesmo autor da Coroação de Napoleão, que é o Jacques David, que está ali, ele ali, olhando para o quadro dele. O Jacques David fez esse quadro aqui, que é, para mim, a obra-prima dele, que é a batalha a das Sabinas. As Sabinas eram uma tribo de mulheres que existia próximo da cidade de Roma. Rômulo matou Remo, né? A cidade só tinha homens, eles foram buscar mulheres e tal. Aí, nas duas versões da história, diz que numa versão eles se estupraram, né? Trouxeram. Na outra versão não, elas vieram e tal, constituíram família com eles, mas os homens da tribo das Sabinas ficaram revoltados e queriam guerrear com os romanos. A gente sabe que os romanos estão para lá porque vê o escudo, vê a loba alimentando o Rômulo e Remo, né? Que é o símbolo de Roma. E as mulheres estão no meio, mediando o conflito, né? Como todas as mulheres, elas têm que mediar. A mulher sempre vai lhe acalmar, vai mediar o conflito que você está tendo com as pessoas e tal. E sempre é uma voz de sabedoria, né? Então esse quadro para mim é sensacional por isso. As Sabinas. A morte de Marat. Marat, jornalista, que escrevia a verdade e faleceu na Revolução Francesa. Esse quadro aqui, ó, chama Coroação de Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele mudou o mundo, né? Ele mudou o mundo tanto aqui na Europa, que depois até teve o Concílio de Viena para reestabelecer as fronteiras. O Concílio de Viena que participou a princesa, a esposa de Dom Pedro I. O pai dela, o Francisco Ferdinando, foi uma das pessoas que fez o Concílio de Viena. Então ele mudou o mundo. Esse quadro aqui depois eu vou já falar, vou explicar ele direitinho. Mas o Napoleão, ele, por conta do bloqueio continental que ele fez com a Inglaterra, e os países, a Espanha e Portugal não obedeceram, ele mandou invadir. O irmão dele invadiu a Espanha, se tornou rei da Espanha, Carlos Bonaparte, e o general Junão invadiu Portugal e a família real brasileira saiu do Brasil. Em 1808. Em 1809, em retaliação, Dom João VI mandou invadir a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é uma colônia que a França tinha na América. Por que a França tinha essa colônia na América? A França estava vindo de uma revolução, não tinha tanto dinheiro, então não tinha navios suficientes para trazer as especiarias desde a Ásia, Indonésia, a Índia até a Europa. Então eles plantavam isso na Guiana Francesa, que é tropical, e traziam isso para a Europa, que é mais fácil. E tinha um jardim botânico lá em Cayena, que era Le Gabriel. Tinha uma cana de açúcar lá que eles plantavam para fazer açúcar, que era mais doce que a nossa cana, e tinha café. O café não era conhecido no Brasil. Então o Pedro Teixeira, que foi esse brasileiro que foi de Belém e invadiu na Batalha de Cayena em janeiro de 1809, conquistou a Guiana Francesa, trouxe essas mudas. Trouxe uma muda de manga, por isso que Belém é a cidade que tem mais mangueira no Brasil, o estado lá chama Mangueirão, e trouxe as mudas de café. O café chegou no Brasil por Belém, e o segundo lugar que o café chegou foi no Ceará. E o café da Serra de Maturizé, um café de sombra, é muito famoso, não é famoso aqui, porque é muito bom. Depois é que foi para São Paulo e se tornou a principal moeda econômica do Brasil. Então, se não fosse Napoleão ter invadido a Espanha e Portugal, não tinha café no Brasil, então não tinha São Paulo, não tinha riqueza, não tinha São Paulo, não tinha riqueza, tinha essas coisas todas. No Rio de Janeiro também, Baixada Fluminense, era muita plantação de café. Outra coisa importante, a cana que ele trouxe era uma cana muito mais doce do que a nossa e se deu muito bem no solo de Pernambuco, solo massapê, no Ceará também. Aí o pessoal perguntava, beber a garapa de cana era muito mais doce. Pô, essa cana aqui é mais doce que a nossa. De onde é que veio? Né, uma cana que veio lá de Cayena, cana caiena, é a nossa cana caiana, que o Morena Tropicana, que o seu Valença canta, né? Então a cana caiana veio também por conta de Napoleão. Se não tivesse Napoleão, a gente não teria a música Morena Tropicana do Alceu Valença. Você vê como tudo está interligado, a história, tudo tem uma razão, tudo acontece por alguma razão, e a borboleta bate asa aqui, é um furacão lá na Ásia, entendeu? Napoleão. Agora esse quadro é importante. Tá errado por quê? Primeiro, o Napoleão nessa época da coroação dele, foi em 1805, ele estava brigado. Ele estava brigado com a mãe dele e com os irmãos dele. Brigado mesmo. E o pintor, o Jacques David, que está ali, o Jacques David colocou a mãe dele. Onde é que está a mãe de Napoleão? Que não era nobre. A mãe de Napoleão não era de família nobre. E ele colocou a mãe dele como nobre. Duas damas de companhia. E os irmãos dele? Que também não davam. Por que essa obra é original e a réplica está lá no Museu de Versalhes, no Palácio de Versalhes? Ele errou, o Jacques David, ele errou, ele colocou o Napoleão um pouco mais para trás. Não queria colocar o Napoleão. Aí o Napoleão viu, não. Você tem que colocar no centro. Aí Tá no centro? Nós estamos na segunda ala egípcia, né, do Louvre. Nós estamos na ala dos holandeses. Você vê os navios da Companhia das Índias, né, que foram importantes também para a fundação da própria cidade de Fortaleza, né? Aqui é a parte dos alicerces do Louvre, né? Essa pilastra que era uma fortaleza, né? Depois se transformou no castelo e hoje é o museu, o maior museu do mundo. Ó, e aqui é a estátua da Vênus de Milo, né? Foi descoberta no século XIX lá na Grécia. O Milo está sem os braços, mas é original.
Por isso que é muito interessante, uma das obras famosas aqui do Museu do Louvre. Outro fato curioso, tem uma réplica da Vênus de Milo lá no Passeio Público, em Fortaleza. Ó, essa escultura aqui é a hermafrodita. É uma coisa no corpo de mulher, mas com uma genitália de homem. Macho fêmea. Aqui, ó, o deus Mercúrio, né? Deus do comércio, com o caduceu com a asazinha aqui, que não é da medicina, é do comércio, né? Lá em Fortaleza tem a Praça do Comércio, que fica ali na Dom Manuel, que tem esse símbolozinho aqui também. Ó, esses aqui são os escravos de Michelangelo. Aqui nessa sala a gente tem os escravos de Michelangelo aqui, ó, os dois. Aqui Hércules, Mercúrio já mostrei, né? Hércules aqui, ó. E lá atrás a Psique. Massa, né? Nove Mãos, né? Essa daqui é a obra mais antiga do Louvre. É a representação do ser humano, é feita de barro, né? Há 9.000 anos, como eles se representavam, né? Nós, os seres humanos, né? Então, muito interessante. Ó, aqui o Código de Hammurabi. Hammurabi, o rei, né? Recebendo as leis dos deuses. E aqui é escrita cuneiforme com a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente, né? Código de Hammurabi. Quando eu vim aqui da outra vez, eu comecei por aqui. Escreva sentado é importante porque ele tem 4.000 anos, tá? Você vê as cores e você vê, ó, como era o rosto do egípcio na época. O olho com prata, né, para evitar conjuntivite, eles colocavam. Criança, às vezes no interior, não colocava, né? Nitrato de prata. Exatamente. Aí colocava nitrato de prata aí para evitar problema no olho. E ela escrevia. O escriba era um dos poucos que sabia escrever. Às vezes nem o faraó sabia escrever. Aí ele escrevia colheita, quanto tem que pagar de imposto. Então eram pessoas importantes. Não faziam parte da nobreza, mas eram pessoas importantes. Como os sacerdotes. Como é que a gente sabe que ele era da nobreza? Que ele era importante, que ele era rico? Ele é gordo. Ele comia muito, fazia exercício. Perto do mamífero tinha uma coloração diferente, que é escura, a pele era mais escura, né? Uma morenada, E ele né? mais gordinho, né? Mais cheinho, né? Porque o trabalhador braçal mesmo era pobre, caquético. Esse aqui não era gordo, e você vê que ele escreveu, tá? Com a mão direita escrevendo no pergaminho, né? Um papiro, egípcio. Escreveu sentado. Esse aqui veio lá de Saqqara, a gente foi. Hoje tá perto. Ah, é? Mas não sabe dizer? Aqui a gente está na ala babilônica, né? Babilônica suméria do Louvre. Esse cara aqui, ó, é o Gilgamesh. Você vê que ele é um gigante. O Gilgamesh, ele tá com um leão. Ele matava leões e tal. E é a história que a gente tem humana mais antiga já registrada. O Gilgamesh, ele tinha um grande amigo dele. Você vê que tem um tema comum aqui na Mesopotâmia, o touro. Então, o Gilgamesh era um rei muito poderoso na Babilônia, segundo a história, né? E os deuses achavam ele tão poderoso que mandaram um animal místico para destruir ele. Esse animal é aquele touro ali, ó. Ele tá ali, um touro alado e com a cara do homem. Só que esse touro tentou matar o Gilgamesh, não conseguiu matar, e eles se tornaram os melhores amigos. E faziam muitas coisas, tal, lá na Babilônia e tal. Os deuses acharam ruim, porque tinham mandado o cara para matar o cara, então mandaram um feitiço para matar o touro, porque eles não conseguiam matar o Gilgamesh. E o touro morreu. Quando o touro morreu, o Gilgamesh ficou tão triste que foi tentar descobrir o segredo da imortalidade, para ver se conseguia ressuscitar o touro. E ele descobriu a história de uma pessoa que tinha sobrevivido ao primeiro dilúvio, que é basicamente a história do Noé. Então ele foi para essa pessoa, a pessoa falou que tinha sobrevivido ao dilúvio, tá vendo aquelas as arcas ali, ó, o dilúvio acontecendo ali, ó. Então ele sobreviveu a esse dilúvio, só que ele disse para o Gilgamesh que não adiantaria tentar trazer o homem da morte para se conformar, porque a morte era uma passagem que as pessoas tinham que ter. Então aqui nessa área babilônica a gente tem Gilgamesh, o touro e as tábuas com a história do Gilgamesh, que é a história mais antiga da humanidade, estão no Museu Britânico. Você vê as tábuas com aquela escrita cuneiforme, elas são de 7.000, 8.000 anos antes de Cristo. Então a história mais antiga que a gente tem escrita na humanidade, a história de Gilgamesh. Essa pedra foi